Graça, paz e misericórdia da parte de nosso Senhor Jesus Cristo a você que nos acompanha aqui neste canal. Bem-vindo para mais uma lição da nossa Escola Bíblica Dominical, nesse terceiro trimestre do ano de 2020, onde estaremos estudando no dia de hoje a lição de número 3, o despertamento renova o altar. Então, estaremos na lição passada. Vimos que o despertamento é o milagre de Deus, e nesta o despertamento leva a renovo do altar. E o comentarista, como já temos dito, é o pastor Eurico Berg, missionário, pastor Eurico Bergsten, de saudosa memória, e fomos brindados com esta revista para esse terceiro trimestre, Os Princípios Divinos em Tempo de Crise. E hoje, na lição de número 3, o despertamento renova o altar. O texto áureo está em 1 Reis, primeiro livro de Reis, capítulo 18 e o versículo 30, que diz: Então Elias disse a todo o povo: Chegai-vos a mim. E todo o povo se chegou a ele, e reparou o altar do Senhor que estava quebrado. E a verdade prática, a aplicação prática desse texto é: Satanás jamais derrotará o crente cujo altar é constantemente renovado pelo Espírito Santo. Ou seja, quem renova o nosso altar é a ação do Espírito Santo na nossa vida. E quem tem que se preocupar com o altar somos nós. Nós somos edificadores de altar. O Espírito Santo leva à edificação. O Espírito Santo nos impulsiona à adoração. E através do altar é o elo de ligação entre o homem e o seu Criador, entre o homem e Deus. É através do altar. O altar, se nós olharmos a história do altar, ele é tão antigo quanto a história do homem. Quando o casal foi expulso lá do Jardim do Éden, nós vimos que os seus 2 filhos, nascidos após a expulsão, que a Bíblia menciona, foi Abel e Caim, ou Caim e Abel. E agora, com o passar dos anos, eles ofereciam sacrifícios a Deus. Caim, ele preparou um altar e levou do fruto da terra, que era o que ele cultivava. Ele era lavrador e ele levou do fruto da terra. Mas a Bíblia diz que Deus não atentou para Caim e nem para a sua oferta. Já Abel, ele preparou também o altar e levou, ele era o pastor de ovelhas e levou das primícias das suas ovelhas. E Deus atentou para Abel e para a sua oferta. Isso mostra que o problema de Caim não estava na oferta, estava no ofertante, estava nele. O problema muitas vezes não está na oferta, está no ofertante. E às vezes, neste culto de relação a Deus, do homem com Deus, nesse relacionamento entre o homem e Deus, nós encontramos o problema nunca está com Deus, jamais. De Deus não ouvir, de Deus não responder, para que Deus não ouça, para que Deus não responda, alguma coisa de errado tem que estar. Ou com o altar, ou primeiramente, com o ofertante, o cultuante, aqui o adorador, com ele, com o altar e com o sacrifício, com a oferta que ele vai apresentar. E neste quadro, neste relacionamento, nós podemos entender que neste ponto nós temos 3 coisas a cuidar. A primeira, o homem precisa cuidar de si próprio, Depois que ele cuidar de si próprio, então do seu coração vai brotar o quê? O desejo de adorar a Deus. E neste impulso de prestar um culto de adoração a Deus,
neste impulso espiritual de adorar o seu Criador, ele então é movido para onde? Ele é conduzido ao altar. E neste altar é o local onde ele vai prestar o seu culto, a sua adoração, o seu momento com todo amor, renúncia, reverência, sacrifício, para alcançar a Deus, para tocar o coração de Deus, para tocar. Esta é uma linguagem antropomórfica e também antropopática, tocar o coração de Deus, para que Deus seja impactado, se é que podemos assim dizer e usar esta expressão, mas vamos aqui usar para uma compreensão nossa, vendo nos seres humanos, para que através disso o nosso Deus seja tocado no seu coração, impactado, e de Deus venha para mim, venha para você, venha para nós uma resposta. E esta resposta pode ser de livramento, pode ser de proteção, pode ser de cura, pode ser de restauração, pode ser de um avivamento espiritual, possa ser de uma resposta àquilo que estamos pedindo, aos nossos anseios, às nossas angústias, ou simplesmente e principalmente do nossa comunhão estabelecida com Ele, nós sentirmos que Ele está verdadeiramente conosco. Dentro disso, partindo aqui lá da velha aliança, esse texto, esse fato aqui que narrei a respeito de Abel e de Caim, foi antes da aliança. A aliança veio vários anos depois, mais de 2000 anos depois é que veio a lei de Moisés, quando Abel e Caim fizeram ali o seu culto, a sua oferenda ao Deus Todo-Poderoso. Agora, nós encontramos ainda, dentro dessa questão, antes da velha aliança, nós encontramos uma pessoa que o tempo não dá para discorrermos sobre ele, que é Jacó. Jacó foi um homem que viveu uma experiência com Deus, e nesse texto de Gênesis, no capítulo 33 a seguir, nós encontramos em Gênesis a história do primeiro avivamento, principalmente no capítulo 35 do Gênesis, o primeiro registro de um avivamento. O avivamento registrado na Bíblia, ele traz alguns pontos, mas antes de falarmos do avivamento, eu quero falar a respeito do altar. O altar, como era o altar? O altar no passado, antes da velha aliança, já desde os tempos dos primeiros dias, dos primórdios dos dias do homem na terra, com Abel, Caim, Adão e Eva e todos os seus filhos, que a Bíblia diz que gerou filhos e filhas. Nós não temos aqui, na Bíblia não relata nem nome nem quantidade, mas filhos e filhas, isso vale dizer que foram muitos filhos que eles tiveram, aí dezenas e até mais que isso. Vamos adiante. O altar era construído geralmente de terra, que era um local elevado, e neste altar de terra ou de pedra era oferecido um sacrifício a Deus. Primeiramente, o desejo do homem em chegar a Deus levava o homem a edificar um lugar, separar um lugar, onde aquele lugar era de tal modo, tinha uma certa reverência naquele lugar, de modo que Deus ele pudesse sentir e ver no coração do homem que aquele lugar era separado para o encontro com Ele.
Então o homem preparava um altar. Neste altar ele levava então a sua oferenda, que era brotada do seu coração desejo, ou uma ovelha, ou cereal, e levava e apresentava a Deus como oferenda ali naquele altar, para que com aquele gesto ele sentisse a aprovação de Deus, a recepção de Deus, e que Deus se manifestava em resposta àquele coração que estava disposto a buscar a Deus. Assim, o sacrifício de Abel foi aceito, Deus aceitou a presença de Abel. Os altares, alguns deles era dado nome, como o caso nós encontramos em Êxodo, ou melhor, Gênesis capítulo 33 e o versículo 20, nós vamos ler aqui 33 e 20. E levantou ali um altar e chamou-lhe Deus, o Deus de Israel. Nós vemos que Jacó, ele levanta um altar e dá o nome El Elohim Israel, o Deus de Israel. Chamou aquele altar Deus, o Deus de Israel. Olha a importância do nome dado, Deus, o Deus de Israel. Glórias a Deus. Isso mostra que a partir dali, as bênçãos decorridas que viesse a acontecer na sua vida, estava condicionada à obediência e à submissão ao querer e vontade deste Deus. Foi um comprometimento de Jacó com Deus para receber a bênção na sua vida. E nós encontramos ainda aqui nessa questão de avivamento, o primeiro avivamento registrado no capítulo 35. E o que acontece com o avivamento? O avivamento, ele é precedido. O que é precedido? É que antes do avivamento acontece algo nefasto, acontece algo devastador, acontece algo ruim, acontece algo que afasta, que separa o homem de Deus. É isso que está sendo tratado aqui nesta lição. No caso de Jacó, ele havia tido aquele problema com seu pai e com seu irmão, e ele foge, teve um problema com o sogro, ele sai da casa do sogro, e agora no regresso, seguindo o comando de Deus, ele volta, e Deus lhe aparece ali no Val de Jaboque, ele luta com Deus e vence. Aí Deus diz para ele, toca na sua coxa e ele diz, declara-me o seu nome. Ele falou, não te deixo enquanto não me abençoar. Ele diz, meu nome é Jacó. E o Senhor diz, não será mais Jacó o teu nome, mas Israel. Jacó é o exemplo, é uma figura do que eu sou, do que você é. Por isso muitos falam e criticam Jacó, mas ao falar e criticar Jacó, nós estamos falando de nós mesmos e criticando a nós mesmos. Quem era você antes de Jesus? Quem era eu antes de Jesus? Mas quando conhecemos a Jesus, o nosso nome foi mudado. O Senhor diz que nós teremos um novo nome, receberemos uma pedra branca e nesta pedra branca um novo nome. Você tem um novo nome escrito lá nos céus, no livro da vida. Isso é bíblico, está lá no Apocalipse. Você tem um novo nome escrito nos céus, no livro de Deus. Moisés já falou desse livro. Ele disse, Senhor, se não perdoar esse povo, me risca o meu nome do teu livro. O Senhor disse, aquele que pecar, Moisés, aquele que pecar, se você pecar, eu risco. Então não é assim, eu quero que põe, eu quero que tira. Não, o que faz o nosso nome estar no livro da vida é a nossa submissão, na nossa vontade e obediência a Deus. O que faz o nosso nome sair? Rebelião contra Deus. Aí o nosso nome é riscado. Então o que precede um avivamento
é um período de distanciamento de Deus, é um período de desvio, é um período de fraqueza, um período de pecado, um período de iniquidade, um período de juízo de Deus, que leva ao avivamento. Nesse caso, nós encontramos o caso de Jacó, que foi registrado que o primeiro avivamento. No capítulo 35 do Gênesis, nós encontramos ele dizendo: e disse Jacó: levanta-te, sobe a Betel, habita ali, e faze ali um altar ao Deus que te apareceu quando fugia da presença de Esaú, teu irmão. Deus fala com Jacó: volta para Betel, lembra do compromisso que você assumiu comigo lá atrás. Aleluia, volta lá. Isso te lembra alguma coisa? Quando Deus fala com o Senhor Jesus escrevendo a igreja de Éfeso: lembra de onde caíste, pratica as primeiras obras, volta ao primeiro amor. Lembra-te de onde caíste, volta às primeiras obras, volte ao primeiro amor. É isso, é esta mensagem desta revista, desta lição para nós, para o meu, para o teu, para o nosso coração neste dia. Lembrar do primeiro amor. E Deus lembrou Jacó do primeiro amor. E aqui ele disse: então disse Jacó à sua família e todos os que com ele estavam: lançai fora os deuses estranhos, idolatria. Lançai fora os deuses estranhos que há no meio de vós, que há no vosso meio. Purificai-vos, santificação, deixar os ídolos, deixar a idolatria, deixar aquilo que nos afastou de Deus. E purificação fala da santificação. Não existe avivamento sem uma vida santificada. Não existe avivamento sem santificação. Paulo, escrevendo à igreja de Tessalônica, no capítulo 5, no versículo 23, ele diz que nós devíamos preservar para a vinda do Senhor em santidade, em santificação, em pureza, o nosso espírito, alma e corpo sejam plenamente santificados para a vinda do Senhor Jesus. O arrebatamento está chegando, o arrebatamento está próximo, o arrebatamento é logo ali, logo mais, dentro de pouco. Não há para como nós dizermos o tempo, mas é muito perto, vai acontecer o arrebatamento. Esta é uma certeza espiritual. Muitas no mundo nosso material nós falamos é uma certeza matemática, aqui é uma certeza profética, é uma certeza divina, é uma certeza celestial. Há uma esperança para nós. Jesus está voltando para buscar a sua igreja. Aleluia! E aqui nós encontramos purificai-vos, santidade. A santificação, ela começa no espírito, ela vem na alma e ela manifesta no corpo. Há pessoas que se preocupam tão somente com o corpo, com a aparência para os olhos das outras pessoas, mas se esquece que os olhos das outras pessoas podem ser perfeitamente, plenamente, totalmente enganados, mas os olhos daquele com quem havemos de tratar, jamais, porque ele não olha aqui, ele começa olhando de dentro para fora. Ele vê por fora, mas ele olha o que está dentro. É o que está dentro que determina o que está fora, e nem sempre o que está fora está testificando o que está dentro. Daí a necessidade da nossa santificação de espírito. Em espírito está a nossa intenção, as nossas intenções. Há que ser intenções puras, intenções santas, intenções que possa estar diante de Deus, irrepreensível diante de Deus. As intenções. Agora, as nossas vontades estão na alma. A vontade está na alma. E as nossas vontades, ela precisa ser controladas pelo Espírito Santo. E nós temos a capacidade de rejeitar ou não a vontade.
de aceitar ou não, de ceder ou não às nossas vontades. E no nosso corpo é a materialização desta batalha entre espírito e alma, é que manifesta através do nosso corpo. Daí a necessidade da nossa santificação, espírito, alma e corpo preservados plenamente em santificação para a vinda do nosso Senhor que se aproxima. E ele: purificai-vos e farei ali um altar. Farei ali um altar, um local onde eu deva me encontrar com este Deus que apareceu comigo, que apareceu para mim, e que me respondeu. Primeiro, um altar, um local de encontro, um momento, um lugar separado para o encontro, ao Deus que me apareceu no dia da minha angústia. Aleluia! No dia da tua angústia, o Senhor não te abandona, Ele não te deixa. Jesus diz: eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Aquela geração e esta geração, até a geração do arrebatamento, que creio eu que esta nossa geração é a geração do arrebatamento. E diz mais: ao Deus que me apareceu na minha angústia e me acompanhou no caminho por onde andei. O Senhor tem te acompanhado pelo teu caminho, por onde você tem andado até aqui. Aleluia! Louvado é o nome do Senhor nosso Deus. O Senhor tem te acompanhado até aqui e te acompanhará até o último dia da tua vida, se você não estiver vivo para o arrebatamento. Porque se estiver, Ele vai fazer como fez com Enoque, vai nos levar para as mansões celestiais. Louvado é o nome do Senhor. Assim, nós vamos seguindo dentro aqui da nossa lição, neste primeiro avivamento, o avivamento acontecido em Jacó, o primeiro avivamento registrado na Bíblia Sagrada. Aqui, Jacó, o primeiro avivamento registrado na Bíblia Sagrada, e nós dizíamos que o que precede um avivamento é um período nefasto de distanciamento, de pecado. E esta era a situação aqui narrada no nosso texto por Esdras, do capítulo 3, versículo 2 a 5 e do 10 ao 13. O povo de Israel de Judá estava voltando do cativeiro babilônico, estava voltando de um período nefasto, de um período onde Deus executou o juízo por conta da iniquidade deles. E agora veio o avivamento. E quando chega a ordem para que fosse reconstruído o altar, então eles foram lá e edificaram o altar, edificaram o templo. E quando colocaram os marcos do templo, a voz se rompeu e os levitas prepararam e começaram a tocar e a cantar aos reveses, e louvando e adorando a Deus, os jovens adorando a Deus, as pessoas de meia idade glorificando a Deus, exaltando a Deus. Porém os levitas, os mais antigos, que havia com seus olhos visto a grandeza, a beleza, a riqueza do templo construído por Salomão, e agora era como nada aos seus olhos, era como nada, porque o templo havia sido queimado a fogo, derribado, destruído. E agora, quando os alicerces foram colocados, aquelas pessoas começaram a chorar. E a Bíblia diz que de muito longe se ouvia o barulho. Aleluia! Porque o avivamento, o barulho não traz avivamento. Barulho não traz avivamento, mas todo avivamento tem barulho. Tem barulho. Aleluia! Todo avivamento ele traz o barulho. E aquele povo glorificava e chorava e cantava e tocavam. De longe não se discernia a voz dos que cantavam da voz daqueles que choravam. Avivamento. Avivamento. Esses avivamentos já teve outros em menores escala. Nós encontramos em Samuel,
que trouxe um avivamento para Israel. Davi incrementou num período de avivamento, concluindo o avivamento iniciado por Samuel. Davi veio e completa este avivamento, inserindo a música, inserindo os cânticos dentro da liturgia do culto judaico, que até Davi não tinha, mas depois de Davi passou a ter. Agora, nós encontramos os reis que lhe sucederam. Acás, por exemplo, ele se desviou, trouxe um altar de Damasco e colocou dentro do templo, do altar de Damasco, tirou o altar do Senhor. Mas veio Ezequias e arrancou o altar de Damasco e colocou o altar do Senhor novamente, para que a glória de Deus manifestasse. No reino do norte foi o fato de Elias. O altar estava quebrado, que é parte aqui do nosso texto áureo. O altar estava quebrado, o povo estava em pecado, o povo havia se distanciado, o povo estava em iniquidade. Mas Deus levanta este homem e ele chega e faz um desafio. Ele desafiou os deuses de Acabe, os deuses de Jezabel, os deuses das nações, e falou: vamos agora e ver o que responder com fogo. Este é Deus, esse será Deus em Israel. E quando ele prepara o altar, aqueles homens foram, se lancetaram e nada de fogo. Mas Elias reparou o altar, aleluia. Ele reparou o altar que estava quebrado. Ele reedificou o altar segundo as 12 tribos de Israel. Preparou o sacrifício. Ele orou e o Senhor respondeu com fogo, aleluia. Nós estamos vivendo um tempo muito difícil, que eu quero ler o que está aqui em Romanos, no capítulo 11, da carta de Paulo aos Romanos, onde nós vamos encontrar o que disse o apóstolo ao tempo de hoje. E isso aqui é bem interessante, onde ele diz a respeito de Elias. Ele faz uma comparação aos tempos de Elias. No capítulo 11, que ele fala em Romanos, no capítulo 9, fala, ou melhor, no capítulo 9 fala do Israel do passado. No capítulo 10, o Israel do presente. E no capítulo 11, o Israel do futuro. E aqui ele traz, fazendo uma alusão a Elias, no versículo 2, ele começa: Deus não rejeitou o seu povo, a quem de antemão conheceu. Ou não sabeis o que a Escritura refere a respeito de Elias, como insta perante Deus contra Israel, dizendo: Senhor, mataram teus profetas, derribaram os teus altares, e só eu fiquei, e procuram tirar minha vida. O que lhe disse Deus em resposta? Reservei para mim 7.000 homens que não dobraram os joelhos diante de Baal. Assim, pois, também agora, no tempo de hoje, sobrevive um remanescente segundo a eleição da graça. E, se é pela graça, já não é pelas obras. Do contrário, a graça já não é graça. Que ele fala da salvação, das obras da lei, e a respeito da graça que veio através de Jesus Cristo. Hoje, no começo do século 21, nós estamos vivendo um momento onde os altares foram derribados. Há muitos lugares, há muitas igrejas, porque esta palavra ela fala muito forte à liderança das nossas igrejas. Obviamente, não é genérico,
não é generalizando, mas há muitos lugares onde os altares foram derribados, onde vai se fazer um trabalho, nada contra as pessoas, os cantores que louvam a Deus, até porque há muitos que nós conhecemos, amamos, e hinos que tocam a nossa alma, que nós choramos quando ouvimos os seus hinos, nos alegramos, o céu abre, a presença de Deus desce. Não é nesse sentido, nada contra. Sou eu, contrário, não eu, a palavra de Deus, a palavra de Deus, que há muitos altares derribados, que a pessoa transforma um púlpito em um palco, transforma um púlpito em um palco, com gelo seco, jogo de luz, para o artista e não o adorador, não aquele que louva, mas o artista apresentar as suas músicas e não seus louvores, as suas músicas, onde acontecem aplausos, assovios, onde existem movimentos, gritarias. Aquela pessoa que está desfilando e se apresentando no palco. Isto não é um culto, isto é altar caído, isto é idolatria. Ah, mas nossa igreja não temos imagens de escultura nas nossas paredes, mas existem pessoas que estão desfilando nos púlpitos como verdadeiros ídolos. Chegou a hora. Ai, canto de marraço de comanaster camantui, de Deus tirar do meio do seu povo a idolatria. Chegou o tempo do Senhor abaixar, colocar por terra toda a idolatria do meio do seu povo. Aleluia! Exaltado, engrandecido é o nome do Senhor para sempre. Aleluia! Há muitas pessoas que deixaram de ser cantores, que louvam, adoradores, para serem estrelas e artistas. Paga-se ingresso para ouvi-los. Deus não está nisso. Outros, para pregarem, cobra-se ingressos para ouvir o pregador. Mas a Bíblia diz, Jesus disse, de graça recebeste, de graça dai. Derribar os teus altares. Muitos derribaram os altares, já não existe mais altares, porque estão caídos. Mas nesta última hora o Senhor está ainda levantando Elias para protestarem e reedificarem os altares que estão caídos, afastar a idolatria e adorar ao verdadeiro Deus de Israel, para que a glória dele se manifeste. Aqui havia, mas os ídolos, as pessoas veneravam aos ídolos, e foi por venerar aos ídolos. O reino do norte trouxe o Deus de Damasco, ou melhor, Acaz era do reino do sul. Ele trouxe o modelo do altar de Damasco e colocou no templo em Jerusalém. Muitos hoje estão colocando o altar de Damasco dentro da casa de Deus em abominação. Esses púlpitos cheios de luzinhas, cheios de gelo, fumaça de gelo seco, jogo de luz, isso é altar de Damasco. Isto é altar de Damasco.
E Deus desce na terra para passar em revista o seu exército de guerra. Alabaixo de cantui. O Senhor olha para os seus soldados, que é você é soldado de Deus, você é aquele em quem o Senhor colocou a confiança em levar a palavra, em levar o seu evangelho, aqueles que não conhecem, em levar esta palavra às multidões, às nações, arrebatar as almas que estão sendo levadas para o inferno, e não para pegar aqueles que estão na casa de Deus e lançá-los à idolatria. Derribaram os teus altares, mataram os teus profetas. Há muitos lugares que os profetas já não têm mais liberdade de entregar a mensagem de Deus. Há muitos lugares que os profetas já não têm liberdade de entregar a mensagem, assim diz o Senhor, porque são tolhidos, são cortados. Mas o Senhor ainda tem os seus profetas nesta última hora. O Senhor ainda busca os seus profetas. No meio do povo ainda tem Elias, ainda tem Eliseu, que ninguém sabe, ninguém conhece aonde está atrás talvez. Dos seus animais, arando a terra, cuidando da lavoura, a traga, os bois e arando a terra. Mas Elias está sendo avisado que há um Eliseu para ser ungido. Aleluia. Porque muitos Elias estão cansados da obra, e ele olha para o seu lado e não sabe o que fazer, e diz: Senhor, já basta, eu não consigo, eu entrego os pontos. Aleluia. Elias, ai canto riandere, ai canto de barras. O Senhor não te desamparou. Elias, muitas são as lutas, são as dificuldades, altares estão caindo, e você olha e diz: Senhor, o que eu faço? Mas ainda tem uma mensagem para você, Elias. Aleluia. Há 7.000 que não se curvaram diante de Baal. Ainda tem Eliseu, Elias, para que possa continuar este ministério. Aleluia. Há 7.000 que ninguém está vendo, Elias, que estão gemendo como você, que estão na mesma situação que a sua, Elias. Ainda existe Obadias que está sustentando profetas, escondendo profetas, alimentando profeta, dando pão para profeta. Ainda tem Obadias para te ajudar. Ainda tem Eliseu que está arando terra como profeta em teu lugar. Você não está só. Amados, o tempo de Deus, do Senhor sacudir a sua obra é chegado. O tempo de Deus mover a sua igreja na terra é chegado. O tempo de Deus mover a igreja no Brasil ainda mais é chegado. O tempo de Deus sacudir a igreja é chegado. É a hora. É hora do Senhor mandar o avivamento, e o avivamento é chegado. Altar edificado. Aqui esses homens, quando viram o altar edificado, eles choraram.
e nós não temos espaço para dar lugar para os altares de Damasco, para imitar o mundo e trazer o mundo para a igreja. Nós estamos vivendo um momento de bastante dificuldade para se conservar a pureza da igreja, a santificação da igreja. Lá no passado era o altar de pedra e de terra. Na aliança, o altar de bronze. Na nova aliança, Jesus é o nosso altar. No avivamento de Jacó, quando ele volta para Betel, ele dá o nome El Betel, o Deus do altar da casa de Deus. Betel, casa de Deus. El Betel, ele chama o altar Deus da casa de Deus. Jesus é o nosso altar. Jesus ele é o altar, ele é o sacerdote, ele é o sacrifício. Jesus fez tudo por nós. A obra da salvação ela é inteira. O mérito é inteiro de Jesus Cristo. Eu não preciso fazer nada, absolutamente nada para a minha salvação e nem você pela tua salvação. A obra de Cristo foi completa, suficiente para a salvação de toda a humanidade. O que compete a mim e a ti é cuidarmos, é zelarmos da nossa santificação. Com a nossa santificação, nós estreitamos o nosso relacionamento com Deus. Nós aperfeiçoamos, nós nos aproximamos de Deus. O que é santificar? É tirar, aparar as arestas, afastar aquilo que é mundano, que é pecaminoso, que é iniquidade, que separa de Deus. E quando nós afastamos as coisas que nos separam de Deus, automaticamente nós somos conduzidos à presença de Deus. Há um altar. Este altar é o teu quarto, a tua sala, o teu local, onde você mantém a tua intimidade com Deus. É hora de renovarmos os nossos altares, reedificar os altares caídos, consagrando as nossas vidas e estarmos prontos para receber de Deus as revelações e as manifestações do seu Espírito Santo. E assim continuemos com a nossa vida em santidade, para louvor e glória do nome do Senhor Jesus, guardando a nossa santificação, a nossa intimidade com Deus. Este é o nosso relacionamento espiritual com aquele com quem havemos de um dia tratar e que em breve estará para buscar a sua igreja. Desperta, renova o teu altar e desça o sacrifício para a glória do nome do Senhor.